Bem, nós vamos começar a gravar nossas aulas para esse curso maravilhoso que a gente vai começar. E eu gostaria de contar com o apoio e a participação de todos vocês, tá certo? Antes de começar, deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo sabe o que é ortografia? Por que a gente tem que estudar essa criatura? Por que é tão complicado a gente compreender o que é ortografia? Por que é uma das partes da gramática que a gente mais tem dificuldade? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, dentro do processo de comunicação, a gente cria regras e estabelece códigos para a gente se comunicar. Então, dentro dessas regras, desses códigos, é o que a gente pode chamar de gramática. Então, cada língua, ela tem seus códigos, suas regras. Então, elas têm as suas próprias denominações gramaticais. Então, no nosso caso, que é a língua portuguesa, é uma língua neolatina. Por que ela é uma língua neolatina? Porque ela deriva do latim vulgar. Que latim vulgar é esse? Quando houve o Império Romano, ele era um império tão grande que ele se expandiu por muitos outros lugares. E quem é que levava como processo de dominação a língua? Aqueles soldados que não tinham instrução. Então, eles iam espalhando essa língua, iam levando ela para os locais mais longínquos. E aí, que língua era essa? Era uma língua que não tinha aquele rigor gramatical. Então, essas línguas desses soldados foram se mesclando com outras línguas, e o latim foi se transformando, ele foi se alterando, ele foi se modificando. E nessa modificação, ele vai agregando novos códigos linguísticos, novas formas de falar e se comunicar. E o latim também foi se transformando. E dentro dessas transformações, surge o galego-português, que vai dar origem à nossa língua portuguesa, que é uma língua neolatina, junto com o francês, com o espanhol, com outras denominações, o italiano. Então, por isso, hoje a gente tem assim uma facilidade maior para compreender esses idiomas, o espanhol, entenderam? E aí, o que acontece? Essa codificação, ela vai criando regras. Como a nossa língua portuguesa vem do latim, então muitas das nossas regras estão no latim. Então a gente precisa compreender essa origem de determinadas palavras, o porquê de ela ser escrita com X, com SC, com SS, etc., para poder compreender. Outra coisa é a questão do falar e do escrever. São duas coisas diferentes. A forma de eu falar, eu uso fonemas, sons. Então, esses sons, eles vão ser representados por letras diferentes, que é o que eu uso para escrever. Então, para eu falar, eu uso sons, fonemas. Para eu escrever, eu uso letras. Então, o que vai acontecer? Algumas letras, elas vão representar fonemas diferentes. E outras letras diferentes representam o mesmo fonema. E aí dá um beleléu na cabeça da gente. Por quê? Porque aí a gente tem que saber compreender o que é fonema e saber compreender o que é letra e fazer essa distinção. Porque a partir do momento que eu faço essa distinção, fica mais fácil para eu me comunicar através da escrita. Porque no falar, muitas vezes a gente não tem aquele problema. Por que não? Porque a fala é livre, ela é espontânea. Então, ela não tem aquela regra direitinho de eu falar, por exemplo, Roraima, Roraima. Não tem. Na escrita você vai ter. Já no falar, isso é mais espontâneo. Então, a ortografia, ela é uma da parte da gramática que vai estudar justamente essas regras de como eu escrever
determinadas palavras, no caso nosso, da língua portuguesa. Então, primeiro vamos entender isso. Por que é importante saber a ortografia? Porque já pensou se eu escrevo casa com Z, a maricota com S? Olha a confusão que vai dar se eu for fazer um concurso público, se eu for fazer na escola uma redação. E aí, olha a bagunça que vira. Então, na vida, a gente tem que ter normas, a gente tem que ter regra. Na língua portuguesa, essa regra é chamada de gramática. Então, a gramática ela vai codificar, ela vai estabelecer essas regras do escrever, até de uma certa forma, da pronúncia de determinadas palavras. Mas a gente vai se preocupar com a ortografia. Então, vamos lá. Ortografia é uma palavra composta, formada de duas outras palavras. Orto, que é como se fosse um prefixo. O que é um prefixo? Uma palavra que vem antes do radical. Então, orto quer dizer correto. Grafia relacionada à escrita. Então, a ortografia é uma parte da gramática que está dentro da fonética e da fonologia, que vai estudar a escrita correta de uma palavra dentro de uma língua. Então, hoje, para a gente se comunicar pela escrita, a gente tem que ter algumas regras. Por exemplo, eu vou fazer um concurso público, eu tenho que me preocupar com a regra gramatical, porque eu vou ser avaliada por aquilo. Ah, mas aí a gente tem a linguística, que a linguística diz que a gente pode, o que importa é a comunicação. Sim, mas aí é que, como eu falei antes, se eu for escrever do meu jeito, a Maria do outro, o João do outro, olha a bagunça que vai ficar na cabeça das pessoas. Então, para evitar que isso aconteça, é criado regras. E a ortografia vem para isso. Ela vem para estabelecer essas regras. Tanto é que nós somos países falantes da língua portuguesa, mas não só é nós que falamos a língua portuguesa. A gente tem Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique e outros países que fazem parte da comunidade de países falantes da língua portuguesa. Então, virava uma bagunça, porque eu saía daqui para Portugal, tinha palavra lá que eu escrevia fato, F-A-T-O-T-O, aí chegava em Portugal, F-A-C-T-O, ia pronunciar facto? Não, era fato. Só que a escrita do fato em Portugal tinha um C, e no Brasil não tinha um C. Então, para evitar esses problemas, foi feito uma última reforma ortográfica desde 1990, só que ela foi sancionada em 2008. Então, a partir de 2008, o Brasil e outros países falantes da língua portuguesa fizeram esse acordo ortográfico na escrita de que eles iriam padronizar a escrita de algumas palavras dentro de determinadas regras para que não houvesse esse problema de comunicação entre os países falantes de língua portuguesa. Então, em 2008 foi oficializada essa regra, que se tornou lei aqui no Brasil. Antes, a gente teve uma outra reforma, em 1971, que ela estava muito ligada à questão da acentuação, porque a acentuação também ela é fundamental para a escrita das palavras. Por quê? Porque na nossa língua, dependendo da acentuação, a gente vai ter paroxítona, proparoxítona, e as palavras dependendo desse acento. Então, a gente também teve, nesse acordo de 2008, mudanças na parte da acentuação. Na língua portuguesa, do Brasil principalmente, a gente chama isso de notação léxicas, que são representadas por símbolos. Por exemplo, nós temos na nossa língua o cedilha, nós temos o tio, a gente tem o acento agudo, o acento grave, que indica crase. Então, isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento. Por quê? Porque são essas
noções que vão nos fornecer subsídio para nós podermos nos comunicar corretamente na nossa língua. Tá ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu gostaria que vocês pudessem se manifestar. Por quê, gente? Porque nós precisamos estabelecer e obedecer essas regras. Porque se nós não tivermos o domínio dessas regras, nós não poderemos nos comunicar. Então, por isso que é muito importante. Tá certo, gente? Então, a gente vai começar a falar dessas regras a partir da nossa próxima aula. Eu quero agradecer e contar com vocês, para que a gente possa ficar na próxima aula. Perfeito? Então, um abraço, até a próxima aula.